Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e galera, hoje eu tenho um negócio bem bacana para compartilhar com você. Alguns dias atrás eu fiz uma chamada, uma videoconferência com um brother meu aqui, né? Um brother que tá querendo aprender a programar. Então a gente fez aqui uma espécie de brother class, tá? Onde eu compartilhei com ele um pouquinho do meu conhecimento e experiência em tecnologia e programação. Ficou bem bacana, por isso eu decidi compartilhar isso aqui, esse material com você, beleza? Vou colocar então, assim que acabar, você deixa aqui embaixo seu feedback, seu comentário, suas impressões, para eu saber se esse material te ajudou ou não. Beleza? Então vou colocar o material aqui. Um grande abraço. Tá, vamos lá então, hein? Cara, o objetivo aqui hoje é a gente eu compartilhar com você um pouquinho do meu conhecimento em tecnologia, em programação. Não que eu seja um super especialista no assunto, não sou, tá? É, eu sou engenheiro formado, sei programação, tá? Faz parte, tive que aprender programação. Trabalhei com isso, na verdade até hoje eu trabalho, menos do que um programador mesmo, que trabalha 8 horas por dia com isso. Hoje eu trabalho com isso, mais ou menos, porque eu também administro a minha empresa, né? Sou empresário, então tenho que administrar a minha empresa e não tem como mais eu dedicar tanto tempo eu programando mesmo, codando. Embora eu goste bastante, tá? Eu realmente gosto de codar, de programar, tá? Tá, primeira coisa, né? Vamos ter clareza aqui. Então, esse nosso bate-papo aqui, sei lá, bate-papo, essa nossa call, chama do que você quiser. É para isso. Eu vou compartilhar um pouco desse conhecimento para que você aprenda, né? Pelo que eu entendi, você não sabe programar, mas tem um desejo de entrar nesse mundo aí, o mundo da tecnologia, o mundo da programação. Quem sabe se tornar um programador profissional, um cara que é capaz de, do zero, construir algo, construir um software. E aí eu acho bem bacana. Eu acho que antes de tudo, eu gosto de refletir um pouquinho, né? Sempre sobre as coisas que a gente faz, né? Assim, por quê? Por que que eu deveria aprender a programar? Por que que alguém deveria aprender a programar, né? Acho bacana de primeiro fazer essa reflexão. Bom, primeiro, ninguém realmente deve, né? Ninguém realmente precisa. A pessoa pode aprender, né? E eu pessoalmente, acho que é uma boa ideia você aprender a programar, tá? Por três motivos. Por três motivos. Então, eu vou aqui abrir um pouco desses motivos. Aí você avalia e vê se faz sentido para vocês isso que eu vou falar, né? O primeiro motivo, na minha visão, são as oportunidades. E aqui eu estou falando de oportunidade mesmo, de trabalho, de carreira, né? Cada vez mais a gente vê que comunicação, finanças, transporte, na verdade tudo, né? Todo o nosso ambiente físico, todo o nosso mundo está se tornando cada vez mais dependente de tecnologia. Não sei se você tem essa mesma percepção, né? Eu não tenho essa percepção. Cada vez mais, cara, tudo está sendo integrado, sendo se tornando algo eletrônico, algo digital. Então, cada vez mais a tecnologia está presente. Comunicação nem se fala, né? Essa própria cara é uma prova. Pô, estou aqui em Brasília, você está aí em Rio de Janeiro, a gente está aqui batendo um papo. E só é possível que existe toda uma interface tecnológica que permite que isso é possível. E é muito doido, né? Então, cara, celular, uma coisa maluca, todo mundo tem um desse, né, velho? E usa muito. Isso aqui é quase uma extensão do meu corpo, né? O tempo todo eu tô utilizando meu celular. Transporte, olha só que louco, né? Hoje é possível você pedir um carro através de um toque no celular, né? Uma coisa que até pouco tempo atrás era uma maluquice, né? Pô, tu apertar um botão, daqui a 5 minutos apareceu um carro com motorista, o cara, entra aí que eu vou te levar até o lugar que você quer. Pois é, hoje é possível, né? Uber 99, Easy, já tem um monte de empresa que possibilita isso. Comida, você aperta um botão, daqui a 30 minutos chega uma pizza. Cara, então é muito louco. A tecnologia hoje está muito presente na nossa vida, né? Só que
Essa tecnologia, para esse negócio funcionar, para esse negócio ser construído, para esse negócio acontecer, precisa de gente que construa isso. E é a galera de tecnologia, a galera de TI, os programadores. Então, assim, Uber existe porque tem um monte de programador lá que construiu e que está trabalhando nesse negócio. Uber, iFood, Facebook, Netflix, Google, YouTube, Zoom, essa plataforma que a gente está usando aqui agora para conversar. Tudo isso tem que ter um cara, alguém construindo por trás. Então, como que a tecnologia está, o mundo está cada vez mais dependente de tecnologia, a gente precisa de gente, de pessoas qualificadas que entendam disso, que consigam colocar a mão na massa. Então, eu entendo que há uma grande oportunidade aí no mundo da tecnologia de trabalho, oportunidade de trabalho, oportunidade de criar mesmo uma carreira, Tem gente, né, que fala que programador é a profissão do futuro. Eu acho que é a profissão do presente, na minha visão, tá? Acho que é agora, as oportunidades estão aí, pô. Quem tá aproveitando, tá aproveitando. Quem não tá ficando para trás. Né? Tá ficando para trás. Bacana. Então, para mim, esse é o primeiro motivo. E tem um detalhe interessante que a gente está falando aqui de oportunidade de trabalho, né? Programador, né? Não sou programador, acho que o mundo da tecnologia, ele é um tipo de mundo, né? Que tem oportunidade de trabalho nos três setores, né? Tanto no setor público, quanto no privado, quanto no empreendedorismo. Fala, pô, Lucas, mas empreendedorismo e privado é a mesma coisa. Quando eu digo setor privado, eu digo você ser um funcionário, né? Empreendedorismo, você ser um empresário. E o engraçado é que eu conheço gente, né, dos três, né? Então, eu conheço aqui um cara que ele é programador na Caixa, então um cara, ou seja, um programador, trabalha no setor público, servidor, né? Servidor, classicão, que fez concurso e tal e tal. Hoje é um programador que tem lá. Conheço também gente que era do setor privado, funcionário, que está criando uma carreira corporativa. Na verdade, é o que eu mais conheço, porque eu também trabalhei, né, no setor privado, como funcionário, programador, né? Então, eu conheço bastante gente que é programador, trabalha no setor privado, e que eu acho que é o que mais tem oportunidade. Então, muita empresa privada nascendo aí, empresa de tecnologia, startup, empresa de mão de obra qualificada, empresa de gente que entenda do assunto. E conheço também empresário, né? Empresário. Eu mesmo sou um deles, sou um empresário, atuo em tecnologia, EAD, então sou um cara que também. Então, eu conheço, então é muito doido, é uma das áreas que permite você atuar nos três setores, né? Um negócio muito louco. E tem um detalhe a mais, né? Por que que eu entendo que o programador é a profissão de agora, né? E eu entendo também que existe uma grande oportunidade. É porque esse conhecimento, para você se tornar um programador, ele é um pouco difícil, ele não é algo trivial, é algo que tem ali uma barreira de entrada. Por isso, muita gente é desencorajada por essa barreira de entrada. Muita gente, elas esbarra nessa barreira de entrada, que é a barreira do conhecimento. Então, aprender a programar não é algo trivial, não é algo que você aprende do dia para a noite. Então, é por isso que hoje meio que está em falta no mercado. Eu conheço pelo menos, sei lá, umas 5 empresas que estão com vaga aberta para programador e não consegue preencher essas vagas. Talvez nos diálogos, mas talvez até exigindo demais, tal. Vamos lá, mas independente disso, né, que é algo pertinente, elas não estão conseguindo preencher essas vagas. Não estão conseguindo. Então, hoje, é muito difícil o cara, que ele é programador mesmo, ele, ele não conseguir ter trabalho. É muito difícil. É muito difícil. Principalmente, sei lá, quem mora em capital, metrópole, né? Nem eu, você. Cara, é muito difícil. Talvez uma cidade do interior muito, muito pequena, ele tenha mais dificuldade e tal. Mesmo assim, ainda consegue pela internet arrumar um trabalho remoto. Mas é muito difícil. O cara é programador, o cara é bom no que faz? Cara, ele praticamente, pelo menos hoje, tá? Nesse momento que a gente está falando,
pode ser que mude, mas hoje ele praticamente escolhe. Ele escolhe. É muito difícil ele ficar fora do mercado de trabalho. Então, para mim, esse é o primeiro motivo, porque eu acho que é uma boa ideia você aprender a programar. A oportunidade. Tá? Segundo motivo, que eu acho que é uma boa ideia você aprender a programar, é o seguinte. Programar, cara, desenvolve as suas habilidades em resolver problemas. É um negócio muito doido, porque eu acho que o programador ele tem a profissão muito diferente de quase todas as profissões. Quase todas. Tem algumas que são parecidas nisso. Que é o seguinte, ele quase nunca sabe exatamente o que ele vai fazer naquele dia. Como assim, Lucas? É que o cara chega no escritório e não sabe o que vai fazer? Não, ele sabe, mas ele nunca sabe exatamente. Por que nunca sabe exatamente? Porque praticamente todos os dias um programador está resolvendo problema. É isso, cara. Programar você resolver problema. Resolver problema através de código e tal, mas assim, ainda assim resolver problema. Então você chega, pô, eu tenho que implementar isso. Só que na hora que você vai implementar isso, você se depara com um problema, que é o desafio de você implementar a coisa. Então você tem que botar sua cabeça para funcionar, pensar de maneira lógica, sequencial, para resolver aquele desafio. Entendeu? Então, o programador faz isso todo dia, cara, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então ele exercita muito o músculo de resolver problema. Muito, muito. Por quê? Porque tá fazendo cara todo dia. Então, é muito doido que quando a gente está fora, né, fora do computador, a gente meio que mantém essa coisa do resolver problemas de maneira lógica. Sei lá, preciso pegar um avião, esqueci de fazer o check-in da bagagem. Aí você pensa de maneira lógica, como é que eu resolvi isso? Então, primeiro eu tenho que fazer isso, 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 isso. Então você fica tão calejado de resolver problema que você meio que transporta para qualquer área da sua vida esse músculo, essa habilidade de resolver problema. E eu acho que isso é muito útil, né? Por quê? Porque o mundo é cheio de problema. Se você desenvolve um músculo de resolver problema, você vai ter uma grande ferramenta para lidar com qualquer coisa. Então, esse é o segundo motivo que eu acho uma boa ideia você aprender a programar. Vou tomar água aqui. Show de bola. E o terceiro motivo que eu acho que é uma boa ideia você aprender a programar é o seguinte, é a liberdade, cara. É liberdade. Numa indústria, vamos supor que, sei lá, você quer abrir uma indústria, você quer vender, você quer vender isso aqui, garrafinha, né? Cara, não é trivial você ter uma indústria que fabrica garrafinha de água. Não é trivial, tem que comprar alguma máquina específica, eu não entendo disso, né? Mas eu acredito que você tem que comprar uma máquina específica, alugar um galpão e produzir isso e treinar alguém que consiga fazer isso. Então, qualquer indústria, você tem todo um trabalho de maquinário, de habilidades específicas para poder criar algo. Software não, cara. Para você criar software, você só precisa de um computador e de massa cinzenta. Só isso. Então, criar software é um jeito de você expressar suas ideias, expressar sua criatividade, construir algo, cara, do zero, literalmente do zero. Literalmente do zero. Não à toa que a gente vê hoje grandes empresas que nasceram no quarto do cara, pô. O cara abriu um computador, começou a construir algo que depois de um ano se tornou algo muito grande. Algo assim. Eu tive a oportunidade esse ano de ir lá em uma empresa chamada Hotmart, né? Que é lá em Minas Gerais. Cara, empresa, nossa, gigantesca, 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 gigantesca. Gigantesca mesmo. A ponto. Sabe qual era o problema dos caras? O problema dos caras é o seguinte, cara, não tem um lugar para colocar mais funcionário. Esse era o problema dele. Ele lotou o espaço dele que ele tinha lá, um prédiozão, 3 andares, lotou. Ele tava com um problema de falar onde eu coloco mais funcionário, porque eu não tenho lá onde colocar. De tanto que a empresa está crescendo e ficando grande. E assim, é uma empresa de tecnologia, os caras produzem software, e começou com um cara, não, com dois, eram dois. Começou com 2 caras.
ele, o computador, e você tá no pau do burro. Então, é muito doido. Empresas de tecnologia nascem assim. O cara só precisa de um computador, massa cinzenta, conhecimento. Com isso, ele consegue construir literalmente algo do zero. Então, assim, é uma liberdade muito grande, cara, para você fazer algo que você quer, para você expressar suas ideias, para você tirar uma ideia do papel. Você não precisa comprar uma máquina, alugar um espaço, não. Cara, tá tudo aqui. Aí o computador liga ele, tem conhecimento e manda bala. Então, isso para mim é um poder, uma liberdade muito grande. Então, para mim, esse é o terceiro motivo que eu acho uma boa ideia alguém aprender a programar. Show? Show. Tá, mas vamos lá. Por onde começar? Por onde começar, né? Pra onde? Beleza, e aí, Lucas? E aí? E aí, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Pra onde que a gente vai? Tá. No meu entendimento, a gente começa. Vamos lá. Deixa eu. Mais um gole aqui, né? Não sei porquê, cara. Esse tempo, ultimamente, eu tô ministrando alguma coisa, falando em live, passa meia horinha, eu fico rouco. Aí dessa vez eu tô tomando bastante já pra não ficar rouco. Mas vamos lá. Para mim, o primeiro passo, cara, é lógica. Lógica. Então, o cara que aprende a programar tem uma barreira que é o seguinte: vamos lá, o que é programar? Programar é você dar instruções para um computador, certo? E quando eu digo computador, o celular também é um computador, tá? Então, um aplicativo é a mesma coisa. Então, programar é você dar instruções para um computador para ele fazer algo. Para ele fazer algo. Então, você. Só que o computador ele fala a linguagem dele. Ele fala o próprio idioma, ele não fala o nosso idioma. Se eu chegar com o microfone e falar, computador, abre um pop-up aí para mim, escreve na tela, eu sou o Lucas. Ele não vai fazer, porque eu tenho que dar essa instrução na linguagem dele. E programar é isso, é você dar instruções para o computador na linguagem dele. Ou pelo menos numa linguagem intermediária entre a sua e a dele, né? Daí vai vir as linguagens de programação, certo? Só que o primeiro passo para você aprender a linguagem dele, aprender o idioma dele, ou aprender um idioma que seja intermediário entre você e ele, é você entender mais ou menos como é que o computador funciona, cara. Que é lógica. Então, por isso que eu acho muito importante a gente ter uma clareza sobre lógica de programação. Porque o computador, ele funciona de um jeito um pouco diferente da gente, né? O computador, em geral, tá? Se a gente abstrair bastante, ele funciona de um jeito sequencial. Sequencial. Então, ele funciona em passos. Em passos, tá? Então, toda vez que a gente precisa dar uma instrução para o computador, a gente tem que ter clareza que ele vai executar essa instrução em passos. Em passos. Então, beleza, eu quero. Vamos trazer isso para a vida real, né? Eu quero trocar a lâmpada. O que eu tenho que fazer? Se eu fosse pensar igual computador, eu pensaria em passos. Então, o primeiro passo qual seria o primeiro? Não fala aí para mim, Davi. Quero trocar uma O primeiro lâmpada. passo O que eu preciso é, fazer? sei lá, acho que é a escada, né, ou a cadeira, para que te dê o alcance para você ir lá trocar a lâmpada por outra. Beleza, vamos lá, vamos estruturar isso. Olha a palavra que eu estou usando, estruturar. Eu quero Tá? trocar uma lâmpada, primeiro passo, eu tenho que pegar uma escada. Pegar a escada, peguei a escada. Levar a escada para debaixo da lâmpada. Então, vou lá a escada para debaixo da lâmpada. Terceiro passo, Subir. comprar uma lâmpada nova. Vou lá, compro uma lâmpada nova. Outro passo, tirar a lâmpada nova da embalagem. Tirar a lâmpada da embalagem. Próximo passo, subir na escada. Subir na escada. Outro passo, desenrosca a lâmpada queimada do soquete. Desenrosca a lâmpada do soquete. Enrosque a lâmpada nova no soquete. Descer da escada, guardar a escada. Então, acabei de, na ação de trocar a escada, a gente acabou de fazer meio que um algoritmo. Uma sequência de passos lógicos que eu tenho que executar para trocar a lâmpada, tá? Um detalhe importante, tá nesse exemplo, perceba que cada passo
que a gente deu pode ser destrinchado em vários subpassos. Por exemplo, um dos passos foram comprar a lâmpada. Agora, dentro de comprar a lâmpada, a gente tem vários subpassos, né? Concorda? O que Uhum. seria um subpasso de comprar a lâmpada? Seria, sei lá, pegar a carteira, colocar a Tirar carteira foto no ali. bolso, me dirigir até o supermercado, entrar no supermercado, ir até a gôndola das lâmpadas, escolher uma lâmpada, pegar uma lâmpada. E se a gente quiser, a gente pode destrinchar isso mais e mais e mais e mais. A gente vai ter passos aí. Cara, isso pode ficar cada vez mais detalhado, né? Tipo, por exemplo, dentro do subpasso, me dirigir até o supermercado, sei lá, calçar a sandália, entendeu? Calçar o tênis, se levantar, esticar a mão, fechar a mão em cima da carteira. Então, assim, isso destrincha em cada vez mais subespaços. Bacana. Mas o mais importante da gente ter clareza é isso, né? O computador ele funciona dessa forma. Passo por passo, passo por passo, passo por passo, de uma maneira estruturada, sequencial. Estruturada, sequencial. Então, é importante a gente ter clareza disso. Então, sempre que a gente for dar um comando no computador, a gente tem que ver como é que ele funciona. Ele funciona de maneira lógica, estruturada, sequencial. Você está comigo? Tudo tranquilo até aí? Tranquilo. Show de bola, tá? Ó, eu vou te passar agora um site que eu acho bem bacana para a gente treinar lógica, tá? Tem um sitezinho, deixa eu até entrar aqui. Vou compartilhar minha tela. Você tá vendo minha tela aí? Agora sim. Show de bola. Então, tem um sitezinho bem bacana que ele chama code.org. Code.org, tá? O objetivo desse site é ensinar programação, tá? Só que ele ensina programação principalmente para crianças. Para crianças, né? Só que eu acho bem bacana desse site aqui que ele tem alguns joguinhos. E, cara, é jogo mesmo, tá? Como é algo voltado mais principalmente para o público mais jovem, ele tem bastante joguinhos que treinam bastante a lógica. Eu vou abrir aqui, ó. Eu entrei aqui. Para você acessar isso aqui que eu tô assinando agora, tem que fazer um cadastro, tá? Gratuito. Acho que aqui é tudo gratuito, se não estou enganado. Então, você faz um cadastro gratuito. Você entra, né, aqui nos joguinhos. Deixa eu entrar aqui no joguinho aqui. Ah, que beleza, ó. Tem aqui labirinto e abelha. Vou clicar aqui. Ó, tem até um aqui, ó. Desvio do TNT. Tá, então tá aqui, ó. Tem um joguinho bem bacana, ó. Que é literalmente um jogo. Tem aqui o Angry Birds. Conhece o Angry Birds? Aquele joguinho dos Aham. passarinhos e tal. E, por exemplo, aqui nesse joguinho aqui, ó, você tem que fazer o passarinho chegar até não sei o que é isso aqui, é um porquinho, né? Até o porquinho, não sei, é um bichinho, até chegar no bichinho verde aqui, certo? Só que, diferente do aplicativo de celular, que você aperta e arrasta e tal, aqui você tem que dar uma sequência de comandos. Opa, muito parecido com o computador, né? Então aqui você tem que informar aqui para o sistema uma sequência de comandos estruturados, sequenciais, que vai executar essa ação que você quer. Olha só que bacana, isso aqui, na verdade, nada mais é do que exercitar o seu pensamento lógico. Então, eu vou fazer um joguinho aqui, tá? Você vai ver que é bem simples, tá? Então, por exemplo, eu quero que ele venha até aqui, vire para cá, venha até aqui. Concorda? Uhum. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Eu quero que ele vá para frente, avance, ele vai para frente. Depois, eu quero que ele vire à esquerda. Então, ele virou à esquerda. Agora eu quero que ele avance. Ele vai avançar. Agora eu quero que ele vire à direita. Ele vai virar à direita, eu quero que ele avance. Certo? Agora, se eu clicar aqui em executar, olha que interessante. Isso que parece muito com o meu exemplo da lâmpada, né?
tem que executar um passo de cada vez, sequencial, para, no final, executar uma ação no todo, né? Vou clicar aqui em executar. Bem bacana, né? Se eu clicar aqui em passo, ó, a gente vai ver que cada um dos passos ele vai executando um comando, né? Avançou, virou à direita. Tira aqui o som, que é meio chato esse somzinho aqui, né? Ixi, Maria. Tira aqui o som. Show, tirei o som. Tirei não. Pronto, tá. Vai assim mesmo. Avançou, agora ele tá aqui. Ixi, não tá mostrando mais, né? Virou à esquerda, direita, quer dizer, avançou de novo. E se a gente clicar aqui ó, em mostrar código, é bem bacana que a gente tem aqui um código que possibilitou ele fazer isso. Então, move forward, é o avançar. Turn left, virar à esquerda. Move forward, avançar de novo. Turn right, virar à direita. Move forward, avançar. Inclusive, é bem bacana que esse código aqui está em JavaScript. Talvez agora você não entenda isso aqui, mas daqui a pouquinho você vai começar a entender. Ou pelo menos ao longo dessas nossas conversas, né? Então, cara, ó, já tem aí o primeiro exercício para você, né? Se cadastre no code.org e comece a fazer esses joguinhos aqui. Por quê? Porque isso exercita o seu pensamento lógico, exercita a sua lógica de programação. Tá? Beleza? Beleza. Então, vou voltar aqui, né? Então, isso é bem bacana mesmo. Tá, então vamos lá. Só entender a lógica de programação não é o suficiente. Não é. Tá? Tem o segundo passo. O segundo passo é você aprender uma linguagem de programação. É você, de fato, aprender algum desses idiomas. Né? O que é uma linguagem de programação? Só para ter clareza. A linguagem de programação é uma linguagem, é uma espécie de idioma. Acho que linguagem é a melhor palavra. É uma linguagem, é um jeito de se expressar que é intermediário entre o computador e o ser humano. Tá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui minha tela de novo. Eu acho que isso é bem bacana de mostrar. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Screen. Tá, você tá vendo minha tela aí? Sim, sim. Show de bola. Então, eu vou te mostrar aqui alguns arquivos, algumas linguagens, só pra gente ter clareza disso que eu tô falando. Então, tem aqui uma pastinha, ó. Tá, vou começar por essa aqui, ó. Rum, não sei o que, ponto .elf. Então, isso aqui é basicamente... Você está vendo a minha tela aí, cara? Tô vendo. Isso que basicamente é uma linguagem de máquina. É isso. Então, basicamente, o computador entende é isso, cara, zeros e uns. Lucas, tem 7, F, isso que é o quê? Hexadecimal. Então, basicamente aqui é zeros e uns. Só porque tem alguma... Isso aqui tem uma representação hexadecimal. Mas, basicamente, zeros e uns. Então, o computador entende isso, tá? Então, é possível eu escrever toda uma sequência de instruções para o computador só com isso aqui, tá? E, de fato, isso aqui é um arquivo de um computador, tá? Então, por exemplo, durante a faculdade, a gente tinha que fazer alguns experimentos com uma plaquinha chamada MSP 430. Que, vamos lá, é uma espécie de mini computador, é um computador num chip, basicamente, um sistema no chip. Um microcontrolador, para ser mais exato, tá? Isso aqui nada mais é que um arquivo real que é gravado nesse microcontrolador, nesse chip, tá? Então, isso aqui é uma linguagem de máquina. Então, é possível você criar todo um código dessa forma aqui, linguagem de máquina. Tá? Isso aqui é basicamente o código que o computador mais entende, mas não, que ele entende literalmente. O computador entende literalmente que cada linha dessa aqui, cada código desse. Tá? Só que isso aqui tem um problema, né? Tem um problema. Qual que é o problema disso aqui? O que você imagina o problema disso aqui? Problema? É. Eu não sei. Não sei. Pode chutar? Não, chuta não. Não, chuta, fala aí. Qual o problema que você acha que é esse aí? É, até pra chutar.
Pra chutar é difícil. Não, eu não sei mesmo. Tá. Ó, primeiro, fica tranquilo que não tem resposta errada, não, cara. O problema, cara, é que isso aqui é muito difícil de entender, né? É. Putz, grila. Como é que entende isso aqui, velho? Então, isso aqui é uma linguagem muito apartada do jeito humano de falar. É muito difícil você pensar em zeros e uns, né? É muito difícil você pensar em bits, né? É difícil, cara. Tá muito, entendeu? Então, assim, para um programador escrever código dessa forma, cara, você meio que precisaria decorar o que cada linha das que faz. Ela fala, não, o código 01000000 significa adicionar. O código 01 significa go to. Então, assim, e assim, lá no início, eu acredito que era assim. Então, a galera meio que tinha uma tabela, né? Onde a tabela falava o que cada código fazia, que cada código mesmo, né? Fazia. Não, ó, 010000 significa adicionar. 0100 significa go to. 01 significa guardar na variável, guardar na memória. Então é muito difícil, né? É muito longe da linguagem humana, né? Então você pensa, pô, Lucas, não seria mais fácil, então, vamos lá. Se eu desse um nome para cada um desses códigos aqui, em linguagem mesmo humana, seria. E essa, por exemplo, é a linguagem assembly. Então, por exemplo, pegar aqui uma linguagem assembly. Opa, já ficou melhor de entender, né? Já, olha só que interessante. Isso aqui, linguagem de máquina. Isso aqui, opa, deixa eu abrir aqui. Isso aqui já é uma linguagem assembly. Assembly, né? Nesse caso aqui, ASM. Então perceba que aqui já ficou melhor de ver, né? Porque aqui tu já vê uma estruturazinha. Você consegue ver uma estrutura aqui? Uhum. Talvez você não entenda o que essa estrutura faz, mas pô, é muito óbvio. Tem uma estrutura aqui. Ó, fib, depois tem são 3 códigos, depois vem um loop, tarará, depois vem um Sim. end. Aí tu vê que tem uma coisa, aí tem 3 operadores, aí tem mais um número na frente. Então tu vê que já ficou mais fácil de entender, né? Então a linguagem assembly, assim, se a gente for simplificar, nada mais é do que os caras pegaram cada um desses códigos aqui e deram um nome para ele. Ao invés de deixar em código em linguagem de máquina, em zeros e uns, eles falaram, olha, o código, sei lá, 010000 significa add i, que é adicionar inteiro. Então, ao invés de eu escrever 0000, eu escrevo add i. Pô, melhorou, né? Já ficou mais fácil. Se eu quero somar, eu uso add. Pô, ficou mais fácil, né? Então, a linguagem assembly nada mais é do que você pegar lá os códigos lá e dar um nome para eles. Se a gente for simplificar, entendeu? Uhum. E ao longo do tempo, as pessoas foram aumentando cada vez mais o nível de abstração, né? Então, para que a linguagem de programação ficasse mais próxima de algo inteligível para um ser humano. Por exemplo, vou abrir aqui uma outra linguagem. Aqui, ó. Abre aqui essa daqui. Então, essa daqui já é linguagem C. Tá? Linguagem C. Perceba que ela já dá para entender um pouco mais, ó. Já fica mais inteligível ainda. Vamos ver que tem o include. Eu falo, include, incluir, né? Então você está incluindo alguma coisa aqui. Define, então tá definindo algo. Então, mesmo que você não entenda a linguagem, só de você saber um pouquinho de inglês, você É, já, aproximou do inglês. Legal. já vê mais ou menos já vê um pouco mais do significado da coisa. Aqui tem um bloco de código, aqui tem outro bloco, e sei lá, aqui parece uma operação, né? Então, isso com isso é igual a isso, tá ficando mais inteligível. E ao longo dos anos, as linguagens foram ficando cada vez mais inteligíveis, tá? Cada vez mais inteligíveis, tá? Lucas, qual é a melhor linguagem? Cara, não
não tem melhor linguagem não, tá? Não tem melhor linguagem. Cada linguagem atinge um objetivo. Então, por exemplo, essa aqui é uma linguagem bem antiga, tá? Linguagem Eu C. lembrei de uma linguagem, Input, né? Input é uma linguagem também. Não conheço essa, mas deve ser esse. Cara, existem tantas, centenas. E Ah, deve existir mesmo uma linguagem chamada Input. Essa aqui mesmo, que é a linguagem C, ela é uma linguagem que até hoje é muito utilizada, né? Então, principalmente para sistemas embarcados. Eu uso bastante linguagem C, programar microcontroladores. Então, é uma linguagem que é antiga, só que ao mesmo tempo é bastante utilizada. Nessas nossas conversas aqui, eu quero utilizar uma linguagem que a gente chama de linguagem JavaScript. JavaScript, tá? Que é uma linguagem, deixa eu dar aqui um exemplo dela. Só para a gente ter uma... Então tá aí, a gente tem um pouquinho de linguagem JavaScript aqui na tela. Tá? Então é uma linguagem que eu acho bastante simples, tá? Ela é uma linguagem interpretada, estrutural. Tá. Por que que a gente vai utilizar a linguagem JavaScript aqui nessa nossa conversa? Primeiro, é importante você aprender uma linguagem, tá? É importante, tá? Você aprender. Eu acho que se ficar tudo no nível de abstração, Portugal, acho que é muito abstrato, fica difícil de entender, entendeu? Então, eu acho que tudo que a gente for fazer, a gente tem uma linguagem para te implementar, tá? E JavaScript, ele tem uma coisa que eu acho sensacional nele, que é o seguinte: diferente da maioria das linguagens, que antes de você programar, você tem que preparar o ambiente, tem que baixar o SDK, instalar o IDE e tal, instalar os programas e configurar tudo. JavaScript não precisa de nada disso, cara. Nada disso. Só precisa do computador e ela é uma linguagem que ela é interpretada em basicamente qualquer navegador. Então, assim, se eu abrir aqui um bloco de notas, vou te fazer aqui na prática. Ó, vou abrir aqui um bloco de notas. Você tá vendo minha tela aí? uhum. Aqui, ó. Peguei o bloco de notas. Copiei aqui minha linguagem. Vou salvar ele aqui. Vou salvar como. Deixa eu salvar aqui nessa pastinha, programar. Vou chamar de teste.html. Teste.html. Deixa eu não perder. Salvei. Vou vir aqui agora na pastinha. Tá aqui, ó. Teste. Deixa eu botar maior para ficar mais fácil de ver. Teste.html. Eu abri aqui no navegador, no Google Chrome. Então tá aí. Olá, mundo. Então, assim, JavaScript, como ela é interpretada nos navegadores, só precisa de um bloco de notas, de um editor de texto e de um navegador. Aí você vai conseguir programar, você vai conseguir ver o resultado do seu código quase que instantaneamente. Então, eu acho que isso é muito importante. Ou seja, você não vai precisar ficar instalando um monte de programas, não. Só precisa de editor de texto e de um navegador, o Chrome, Firefox, até o Internet Explorer. Você vê que nem tem Internet Explorer mais, né? O Edge vai ajudar também. Ah, top. Então, nessas nossas conversas, a gente vai focar no JavaScript. Beleza? JavaScript. E aí, tá tranquilo? Tranquilo. Anotando aqui. Não se assusta com o nome, tá? Às vezes esse nome aqui, JavaScript, parece algo meio... Não, tem que aprender os scripts com Java. Não. Ela é muito simples, ela vai ser bastante tranquila, tá? JavaScript, cara, é na verdade, sim, todo site, quando você vê ele na sua frente, o que você está vendo? Você está vendo três coisas: HTML, CSS e JavaScript. Qualquer site. Deixa eu mostrar aqui na.
sei lá, se você entrar aí no google.com, vamos lá, google.com. Se você apertar aqui, ó, botão direito, apertar inspecionar, Vai aparecer você vai ver o lá. que está por trás aqui da tela. E você vai ver, cara, que na verdade você está vendo HTML, tá? CSS e JavaScript. É isso. É isso. Então, basicamente, a internet hoje, ela é feita, entre aspas, tá? É feita disso. HTML, CSS, JavaScript. Então, uma coisa que eu gosto também da gente aprender JavaScript, que é o, cara, todo dia tu tá mexendo com isso, mesmo sem saber. Todo dia. Todo dia você tá mexendo no Google, certeza. Eu acho que não tem nenhum ser humano que mexe na internet e não usa o Google. Todo dia você tá mexendo no Google. Todo dia você tá olhando seu e-mail. Cara, CSS, HTML, JavaScript. Todo dia você tá vendo vídeo no YouTube. Aposto que você mexe no YouTube e vê vídeo no YouTube. Cara, é isso, velho. Então, qualquer página que você abrir, você vai olhar por trás dela, você vai ver isso, tá? Não que elas sejam feitas só disso, tá? Que isso aí é só o front-end, né? Front-end não, é só o que a gente chama de client-side. É só Client o que você que está nesse terminal, que é o navegador, está vendo. Claro, por trás tem mais coisas. Mas só o lado do cliente, o client-side, HTML, CSS, JavaScript. No fim das contas, todo site é isso. Então, é algo que você mexe todos os dias, tá? Mas vamos lá, então. Deixa eu compartilhar, tirar aqui minha tela. Então, acho que eu já expliquei, falei de bastante teoria, né? Acho bacana de começar agora com a prática. sim. Prática. Tá, então o primeiro passo é, vamos lá. E aí, cara, você pode até fazer junto, se você quiser, ou não sei. Uhum. Vai, A minha tela tá vamos, aqui. vamos tranquilo, mas é muito importante você pegar esse iniciozinho aqui, porque isso aqui, se tu não pegar isso, tu não vai pegar mais nada pra frente. É basicamente isso. Você tem que pegar bem esse iniciozinho aqui. Tá? Vamos lá, vamos lá. Então, eu quero começar falando dos tipos de dados. Tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tá vendo minha tela aí? Tô vendo. Show de bola. Então vamos lá. Quer dizer, eu acho que antes disso, antes de a gente falar dos tipos de dados, é bacana você falar, pô, beleza, qual que é o primeiro passo? Tá. Como eu falei, a gente vai mexer com essas três coisas aqui, ó. Ah, já coloquei aqui na tela. HTML, CSS, JavaScript. Certo? HTML, CSS, JavaScript. Então, fique presente para essas três coisas. Lucas, são três linguagens de programação? Não, tá? HTML e CSS não são linguagens de programação, tá? HTML é uma linguagem de marcação. CSS, cara, CSS acho que eu nem sei o que é exatamente. É um mecanismo para você mexer com visual, com estilos, um documento web, tá? JavaScript é, de fato, uma linguagem de programação, tá? Ela é usada tanto no client-side, ou seja, quando você está mexendo no site, quanto no server-side, né, no lado do servidor. Mas depois a gente entra nesses detalhes. Mas só fique ligado nisso. Uhum. JavaScript é a linguagem de programação, é nela que a gente vai focar. Embora, eventualmente, a gente vai mexer com isso aqui também. Por quê? Porque, cara, eu acho que as três coisas estão muito... O site é feito das três coisas, né? Se o site é feito das três coisas, não dá para ignorar. Então, a gente vai ter que ficar ligado nessas três coisas. Então, o primeiro passo, cara, acho que, assim, passo zero, você vai abrir um bloco de notas, tá? E você vai salvar ele, vai vir que salvar como, tá? Salvar como. Aí você vai dar um nome para ele, sei lá, teste 1, aprendizado, o nome que você quiser. Ponto .html. Então, a gente vai criar um arquivo HTML. Esse é o primeiro passo. Então, cria uma pastinha aí. Aí você vai abrir o bloco de notas e vai salvar esse arquivo como HTML. Entendeu? Aqui em Salvar tipo, ó, tu como? bota todos os arquivos.
só para ter certeza. Então você vai botar algum nome que você quiser, ponto .html. Tá. Beleza? Aí tu Eu salva. vou estar aprendendo. Show de bola? Peraí. Show. Tá, no caso, eu vou usar esse aqui, ó, esse é o Lamundo. Então tá aqui, beleza. Quando você criou esse arquivo, você vai estar com ele em branco, né? Uhum. Certo? Inclusive, faz um testezinho, abre ele. Você acabou de criar o arquivo, vem aqui, ó, abrir como. Aí você abre no seu navegador, abre no Google Chrome, por exemplo. Aí você vai ver uma tela em branco. Normal, né? Tá, o arquivo está vazio, você vai ver uma tela em branco. Tá? Beleza? Tudo certo, tá aí. Aí você vai precisar agora de um editor de texto, tá? Você pode usar o bloco de notas, mas eu acho o bloco de notas muito ruim para programar, cara. Ele não é uma ferramenta de programação. Então eu recomendo que você baixe uma ferramenta de programação, tá? No caso aqui eu estou usando uma chamada Sublime. Sublime, tá? Então, cara, baixa um aí. Não sei agora, tá? Você tem que baixar um. Sublime, tem o Visual Studio Code, tem outras, mas baixa uma dessas duas, para não complicar muito. Ou baixa o Sublime, ou baixa o Visual Studio Code. No caso aqui, eu estou usando o Sublime, tá? Sublime. Mas beleza. Então, o primeiro passo que você gosta de fazer no arquivo HTML é você colocar a estrutura básica de um arquivo HTML, que é essa bem aqui, ó. Então, HTML, ele é uma linguagem de marcação e ele funciona com tags, tá? E essa aqui é a estrutura básica, são as tags básicas. Então, a primeira tag, a tag HTML, certo? Quer dizer, HTML não, doctype, né? HTML. Depois HTML, e depois head em body. Então, você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V nisso aqui até. Né? Mas idêntico. Por quê? Porque essa é a estrutura básica de um documento HTML. Lucas, isso aí é linguagem JavaScript? Não. Não. Aqui, linguagem HTML, linguagem de marcação HTML. Inclusive, nos primórdios, não tinha JavaScript, né? Era só HTML puro mesmo. Então, JavaScript veio depois. Então, as páginas eram estáticas, né? Elas não tinham nenhuma. Elas não tinham nada. Era só HTML puro. O HTML, cara, pensa ele como um esqueleto. Esqueleto. HTML é como se fosse um esqueleto. Então, todo site tem um esqueleto dele. O esqueleto é HTML. Certo? Então, esqueleto. O CSS é como se fossem as roupas, né? É o que. A roupa, a pele, entendeu? É o que você vê. Então você vê o CSS, você vê os estilos, entendeu? As cores. Legal? E o JavaScript é como se fosse o sangue. O sangue é o que traz o movimento. Um esqueleto sem sangue, sem. É um esqueleto morto, sem vida. É um site estático. Claro, essa analogia não é perfeita, não, tá? Mas é uma analogia que eu acho que ela funciona aqui para esse mesmo estágio. Então, o JavaScript é o que dá vida para o site, é o que faz ele funcionar, fazer uma requisição, ser algo dinâmico. HTML puro ele não faz nada, ele não é linguagem de programação. Tá? Beleza? Agora, vamos colocar aqui um JavaScriptzinho. Vamos começar. Né? Então, para isso... Não, primeiro, vamos lá. Vamos olhar aqui para o HTML. Tá? Então, aqui na minha body, eu vou adicionar mais uma tag HTML. Vou adicionar uma tag chamada H1. Ah, desculpa, eu não tô vendo tua tela, não. Ah, você não está Só vendo tô minha vendo, tela? só tô vendo a parte do tipos de dados, JavaScript, mas o que você está fazendo no bloco de notas, acho que não. Ah, pera aí então, deixa eu voltar aqui. Acho que eu compartilhei errado a minha tela. Agora, Agora sim.
Tá, então, ó, eu criei aí o arquivo lá HTML, tá? Como eu te falei, é o bloco de notas, teste 1.html, abrir ele aqui, ó, pra gente ver, ó, então é um arquivo em branco, tá? Eu criei um outro aqui também que eu chamei de Olá Mundo, olamundo.html, tá? Aí eu abri esse arquivo aqui no meu editor de código. No caso aqui eu estou usando o Sublime, tá? Eu recomendo que você use ele também. Ele é bem simples, bem leve, gratuito, cara, tudo de bom. E essa daqui é a estrutura básica de um arquivo HTML, tá? Doctype HTML, aí vem as tags. Eu te falei, HTML, o esqueleto, né, de um site, ele funciona através de tags, tá? Então essa aqui são as tags básicas, a estrutura básica. A tag HTML, e tu percebe o seguinte, você abre uma tag, você tem a tag head, né, e você fecha ela. E a tag que fecha, ela tem uma característica, né? Ela tem uma barrinha. Sacou? Isso é bacana, você tem que ser bem claro. Então as tags funcionam assim, você abre ela e fecha. Aí o conteúdo você coloca no meio delas. Então, por exemplo, vou colocar um conteúdo no meio da body. Vou dar um enter, certo? Então eu estou colocando algo dentro da minha body, entre a tag de abertura e de fechamento dela. Show? Vou colocar aqui um nome, ó. Vou colocar aqui Olá Mundo, um texto. Certo? Vou salvar, vou voltar aqui na minha pastinha e vou abrir esse arquivo no navegador. Tá aqui, Olá Mundo. Viu aí? Vi. Então isso aqui nada mais do que um site. Tá aqui. A gente criou o nosso primeiro site. Um site estático. Um site onde a gente só tem escrito um texto, não faz nada, né? Um site inútil. Talvez seja útil, né? Vai que é um site com aviso, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero falar que o site está em manutenção. O que eu posso fazer? Ó, vou colocar aqui uma tag. Vou colocar aqui uma tag chamada H1. E dentro dessa tag, vou colocar aqui, ó. Olá mundo. Não, vou colocar assim, ó. Site em manutenção. Beleza? Até aí tudo tranquilo, né? Agora eu vou vir aqui, ó, meu site e vou atualizar ele. Então tá aí, site em manutenção. Isso aqui é um site estático. E ele é útil, né? Vai que meu site está em manutenção. Eu preciso de um site assim, ó. Só não tem escrito nada, está escrito site de manutenção. Então tá aí, nosso primeiro site, né, em manutenção. Vamos lá, vamos entender mais uma coisinha. Ó. Isso aqui é HTML, então tudo tranquilo? Você entendeu o que é HTML? É uma linguagem de marcação que funciona com tags. Isso é legal? Aham. Agora, eu quero falar do CSS. Então, CSS, então eu falei que HTML é o esqueleto, né? O CSS já é a pele, a roupa, aquilo que você vê, né? Estilo. Então, por exemplo, vou abrir aqui, ó, Style, e eu quero botar aqui uma fonte maior, quero bem grandão, botar aqui 50 pixels, e eu quero também mudar a cor. Então, vou botar aqui uma cor, ó, vou botar hexadecimal, que é mais fácil. Mais fácil não, porque eu sei de cabeça, algumas coisas. Aqui 005B00, que é o verde. Esse aqui é um verde. Então, ó, vou voltar aqui para o site. Então, beleza, ó, ficou maior. Certo? Ficou verde. Então, isso exemplifica um pouquinho o que é o CSS. CSS é isso aqui. Ó. Então, o CSS, ele muda o visual do HTML. Então, HTML é a estrutura, o esqueleto. O CSS é como se fosse a pele, a roupa. Entendeu? Se o site fosse puramente de HTML, cara, teria um site muito feios, né?
Uhum. Então, é o CSS que deixa os sites bonitos, cantinho arredondado, botão, efeito. Você clica no botão, ele faz aquele efeitozinho bonito. Então, isso aí tudo é CSS, cara. Então, CSS é basicamente o que torna os sites bonitos, né? Beleza, agora vem o JavaScript, né? Falta agora o sangue. Até agora a gente só teve um site estático. Para a gente colocar JavaScript no site, a gente usa a tag script, tá? Então tá aqui, ó, usa a tag script. Aí no meio dela, aqui sim, eu vou colocar aqui um pouquinho de JavaScript. Agora sim eu tô codando mesmo aqui algo, né? Então vamos lá, ó. Vou usar aqui uma funçãozinha alert. Que essa funçãozinha faz? Essa funçãozinha, ela exibe um pop-up na tela. Vou botar aqui, ó. Olá, mundo. Então, salvei, vou recarregar aqui minha página. Tá aqui, ela exibe um pop-up na tela. Olá, mundo. Ó, perceba que o site já ganhou vida, né? O site faz alguma coisa. Ele já não está mais estático. Concorda? Concordo. Exatamente. Então, o site deixou de estar estático. Site em manutenção. Tá, mas vamos lá então. Vamos entrar agora um pouquinho mais no JavaScript. Tá, e a primeira coisa que a gente tem que entender é uma coisa chamada variável. Variável. Tá? Cara, programação é você fazer abstrações. Tá? Então, tudo que você cria é uma abstração. É algo que representa outra coisa. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu fosse criar uma calculadora. Então, se eu quero criar uma calculadora, eu tenho que criar cada um dos elementos, certo? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui na prática. Vou criar aqui uma calculadora. Aqui o input. Aqui o number. Isso é uma calculadora que só faz soma. Ó, até agora eu estou escrevendo HTML, né? Usei aqui uma tag chamada input. Usei uma outra tag chamada br. Usei outra tag chamada input. Vou usar outra tag chamada br. De novo. Aí eu vou usar aqui uma tag chamada button. Adivinha o que é isso? Botão. Botão, né? Botão. Provavelmente, né? Tu não sabe. Provavelmente é botão, né? Por quê? Tá escrito botão. A linguagem é boa que ajuda. Então vamos lá. Primeiro, eu escrevi aqui algumas tags. Vamos tentar imaginar o que é isso. Input. O que será que é isso, cara? Imagina aí. Só, você não sabe. Mas o que será que é isso? Olhando para o nome dela. Imputar. Tá? Input. Quer dizer que eu vou Não. imputar alguma coisa. Então isso Tá aqui dando é um elemento que permite, imagino, né? É um elemento que permite a pessoa imputar alguma coisa. Provavelmente imputar algum dado, alguma informação. Certo? Você consegue imaginar isso? Faz sentido, né? Tá escrito input. E mais, aqui na frente está escrito type number. Então, opa. Então, eu acho que o cara tem que imputar uma informação e essa informação tem que ser um número. Então, tu vê que a própria linguagem ajuda a gente a entender o que ela faz. BR, aqui BR não dá para entender, né? O que seria BR, né? Brasil? Não sei, eu acho que não, né? No caso aqui o BR é só pular uma linha. Essa tag serve para isso, ela serve para pular uma linha. Aí tem outro punch aqui. Então provavelmente é uma outra coisa onde eu vou imputar um dado, vou imputar algum número, certo? E depois tem um button, né? Então provavelmente é um botão, né? Imagina, tá escrito button, né? Então a própria linguagem ajuda a gente. Então eu vou salvar e vou ver na tela o que é isso. Deixa eu. Vamos lá. Apareceu o Olá Mundo aqui, ok. Opa! É.
Tá aí, mais ou menos isso mesmo que a gente imaginou, né? Então tem aqui um campo, certo? Você compreende que um campo é uma coisa que eu consegui imputar um dado? É, né? Uhum. Provavelmente sim, né? Então eu vou tentar escrever meu nome aqui, ó. Vou escrever Lucas. Ó, tô tentando escrever aqui no meu teclado, não tá indo. Por quê? Porque no caso aqui eu botei number, então ele provavelmente só deixa eu botar número. Então, deixa eu botar aqui um número aqui. Aí, ó, agora deixou. Tô escrevendo número. Certo? Se eu vir aqui mudar, sei lá, ao invés de number, colocar aqui um texto, text. Salvei, vou passar uma mensagem aqui, vou recarregar a página. Tá aqui, Agora ele olá, vai tudo deixar bem? imputar Deixa eu informações. imputar um texto, né? Qualquer coisa. Cara, simples, né? Louco. Input é uma coisa que eu imputo um dado. Lucas, por que tá feio desse jeito, né? Pô, tá feião, tá? Quadradão. Por que será que tá feio desse jeito? Porque está em HTML? Na verdade, sempre vai estar em HTML. Porque não tem CSS. É, não tenho para dar aquele visual, né? Aquele estilo. Compreende isso. Então, se eu quiser isso aqui na tela, vai ter que ser em HTML, não tem outro jeito. A diferença é, pô, eu quero ter isso aqui bonito ou feio. Então, na maioria das vezes, na maioria não, acho que sempre, acho que todos os sites que tem login, ele faz bonitinho, né? Se eu entrar aqui no Outlook, vamos lá. Ah, daqui, ó, o próprio Google. Isso aqui, o que você acha que é isso aqui? O quê? Essa coisa aqui, o que você acha que é essa coisa aqui? É a mesma coisa que a gente. É a mesma coisa, cara, é o input. É o Se eu input. vir aqui, ó, clicar aqui no botão direito, deixa eu ver se eu acho que inspecionar. O input Cadê? vai estar lá. Aqui, ó. É o input, olha aqui. Tá aqui, input. Claro, ele tá com vários parâmetros e tal, mas, cara, é o input. Isso aqui é um button, cadê? Isso aqui eu acho que é um botão. Inspecionar. Não, no caso aqui é uma outra coisa, é uma tag A. Que é, de certa forma, um botão, mas não é um botão, né? Acho que a gente vai chegar lá. Deixa eu ver essa daqui. Ah, esse aqui já é um botão, ó. Um lugar onde você aperta para pesquisar. É um botão. É a mesma coisa. A diferença é que aqui ele tá com CSS. Isso ele tá bonitinho. Se eu tirasse o CSS, ele ficaria igualzinho isso aqui. Quadradão feião. Estou repetindo. HTML é a estrutura, é o esqueleto. CSS é o que dá o visual, que deixa bonito, né? E JavaScript é o sangue, o que dá vida para coisa, no caso de um site, né? CSS tem algumas aplicações. No caso de um site, CSS é de fato a linguagem de programação, né? O que executa as coisas, é o sangue. É por onde a gente passa instruções para ele executar alguma função específica, alguma coisa específica. Beleza? E aí, tá comigo? Tá comigo ou não tá? Fala aí. Tranquilo, tranquilo. Show de bola. Então, beleza. Tá, agora vamos lá. Uma coisa importante aqui para que a gente precisa entender agora, que é o seguinte, são as variáveis. Variáveis. Então, o que é uma variável, cara? Uma variável. Assim, eu não lembro de cabeça um conceito formal para variável, mas a variável, a gente pode pensar aqui, de maneira bastante simplificada, é uma coisa onde eu guardo uma informação. Pode pensar dessa forma. Um elemento da programação onde eu guardo a informação. Uma informação, certo? Consegue entender isso? Uhum.
Então, pensa assim, uma variável é uma coisa, é um elemento aqui, uma abstração de uma coisa onde eu guardo uma informação. No caso aqui, eu criei uma variável. Como é que se cria uma variável no JavaScript? Muito simples. Você usa a palavra var. Quando eu digito var, é porque eu vou criar uma variável. Aí eu digito o nome dessa variável. Eu vou criar uma variável chamada Lucas. Aqui. Variável Lucas, certo? Pronto, criei a variável. Eu uso o igual para atribuir alguma coisa para essa variável. Certo? E aí eu digito aquilo que eu quero atribuir. Então, e uso ponto e vírgula para encerrar. Então, eu criei uma variável chamada Lucas e eu atribuí, eu guardei nessa variável Lucas a informação 2000. Certo? Uhum. Cara, tem que pegar isso aqui. Se não pegar isso aqui, ferrou. Isso aqui é a parada mais essencial de programação. Vou criar mais uma variável. Variável nome. Ah, não te perguntei, você quer que eu vá fazendo isso junto contigo? Sim, é bacana você fazendo. Mas é bacana você entender. Mais importante que você quer fazer agora é você entender. Criei uma segunda variável. Criei uma variável escrito nome. E eu atribuí a frase Lucas Santana para a variável nome. Certo? Então, variável, cara. Então, var. Aí eu dou aqui dou um nome para essa variável. Cara, pode ser qualquer coisa, tá? Você decide o nome. The book is on the table. Tá aqui. Isso aqui é totalmente. É possível. Posso dar qualquer nome para variável. Aí eu atribuo a informação que eu quero atribuir para essa variável. Entendeu? Uhum. Atribuo a informação true. Sacou? Então, beleza. Então, essa é a coisa mais elementar de linguagem de programação. Variáveis. Em programação, cara, a gente lida com variáveis. É isso. Variáveis, funções, objetos. Mas a coisa mais básica, na minha visão, é a variável. A variável é uma coisa onde eu guardo uma informação dela. Lucas, que tipo de informação? Então, agora é bacana a gente entender os tipos de dados. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu até fiz aqui uma colinha. Tipos de dados de JavaScript. Então, JavaScript tem alguns tipos de dados, tá? Então, uma informação em JavaScript, ela pode ser uma string, ela pode ser um número, number, ela pode ser um boolean, booleano, ela pode ser um nulo, ela pode ser um objeto e pode ser uma função, tá? Função. Hoje, eu quero que você esqueça isso aqui por enquanto, objetos e funções, que isso aqui é um pouco, é algo um pouquinho mais avançado. E vamos nos concentrar nessas 4 primeiras aqui, a gente entender o que são esses tipos de dados, tá? Beleza? Uhum. Então vamos lá, ó. Eu vou começar por isso aqui, string. O que é uma string? Cara, string é muito simples. Então, var teste, tá aqui criando uma variável chamada teste e vou atribuir para ela uma. Tá aqui. Então, uma string é uma cadeia de caracteres, é um texto, é isso. É um texto. Então, uma string é um texto, tá? Então, dessa forma aqui, eu estou atribuindo uma string para a variável teste. Sacou? É isso. Uma string é um texto, tá? O texto, ele precisa ou estar em aspas duplas ou em aspas simples. Também serve. Então, tá correto essa sintaxe aqui. Nunca sem aspas. Se eu botar assim, tá errado. Isso aqui não funciona, tá errado. Então, um string sempre vai estar ou em aspas duplas ou em aspas simples.
Uma vez que eu atribuo isso aqui para uma variável, eu posso utilizar essa variável, eu posso manipular essa informação através da variável. Então, por exemplo, eu vou usar o alert. Aqui dentro do alert, você percebeu que quando eu coloco um texto, ele exibe na tela, né? E se eu passar uma variável para ele? Quando eu abrir aqui meu arquivo, o que o alert vai mostrar? O que você acha? Fala aí para mim. Ele vai alertar sobre alguma coisa. O quê? Sobre isso é uma string? Exatamente. Por que ele não vai mostrar a palavra teste? Porque o que está entre aspas é o que ele vai, no caso é a informação que ele vai colocar lá, né? Eu acho que Mais ou menos isso. Então, teste é a variável. Dentro dessa variável tá essa tem frase, tá esse informação. string, certo? Dessa forma que eu coloquei aqui, eu estou falando, olha, alert, mostre o que está nessa variável. E o que está nessa variável? A string. Então, ele não vai mostrar a palavra teste, ele vai mostrar o que está dentro da variável teste. Deixa eu abrir aqui, ó. Daqui um refresh. Isso é uma string. Então, só esse exemplo aqui mostra como que variável é um negócio útil. Por que é um negócio útil? Porque aí, ó, vamos supor que... aqui nas costas. Vamos supor que eu queira mudar esse meu alert. Onde é que eu mudo? Eu mudo aqui ou eu mudo aqui? Você muda em teste aí. Eu mudo na, Variável, eu teste. mudo Você na quer mudar o atribuição da, alert? eu mudo na atribuição da variável. Então, vem aqui e mudo. Pronto, mudei. Então, eu posso utilizar essa variável teste em N funções, em muitas funções, em 10 funções. Vamos supor que eu precisasse usar essa variável aqui umas 50 vezes no código. Eu uso a variável e depois Ela que vai. eu só mudo aqui. Ó, vamos lá, só para dar um exemplo disso. Eu poderia fazer isso aqui. Claro, não faz sentido fazer isso, mas vamos lá. Eu quero exibir 4 alertas com a mesma mensagem. Eu poderia fazer isso, né? Agora, um outro jeito de eu fazer seria assim, né? Desse jeito aqui funciona? O que você acha? Funciona? Acho que funciona. Acho Funciona, que sim. funciona, sim, certeza. A informação está ali dentro, né? Mas qual o Tá problema entre dessa aspas. abordagem aqui? Porque parece que ela está repetindo de forma sequenciada, né? Isso não é um problema. O problema é o seguinte: e se eu quiser mudar a mensagem? Não vai dar. Dá, é só mudar, né? Vem aqui no código e muda. O problema é que eu vou ter que mudar de um por um. Certo? Consegue entender isso? Vai ter Consigo? que mudar de um por um, pô. Agora, se ao invés de ter isso aqui eu tivesse a variável, Mudaria na variável, já automaticamente já mudaria em todos, né? exatamente. Socorro. Exatamente. Então, dessa forma aqui, mudo em todos. Por quê? Porque a informação, eu estou usando a variável aqui. Certo? Simples, né? Então, variável é a base, cara. Você tem que sacar o que é isso. Então, beleza. Então, string simples, né? É um texto. O segundo tipo é number. Number é um número. Esse também é super fácil. Então, cara, um número. 2000. É um número. Se eu dar aqui um alert, ó. Cadê? Ih, rapaz. Aqui. Mostrou 2000. É um número, um número, um número. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Número decimal, se eu quiser. É um número.
Aqui. Inclusive pode ser uma soma também, se eu quiser, ó. Então o computador é muito fácil de fazer cálculos, né? Quero fazer aqui 345 mais 720,56. Uma soma. Só que uma soma, qual é o resultado disso aqui? Um número. Então não deixa de ser um número. Concorda? Uhum. Então vou exibir aqui, ó. Aí, 1060. Olha, Lucas. Lucas, não era para. Uma pergunta bacana. Não era Não para aparece a exibir operação. 345 mais 720,56, não? Não era não para exibir Ele isso? já. Eu pensei que ia aparecer a operação, mas ele já deu o resultado, né? Por quê? Porque isso aqui é um número. Se eu quisesse exibir isso aqui, o que eu teria que fazer? Teria que. Vou responder. Eu teria que transformar isso aqui num string. Então, se eu transformar isso aqui num string, pronto. Deixou de ser um número. Virou. Deixou de ser um número e passou a ser um texto, né? Exatamente. Agora, se eu exibir lá o Ah, Olá Mundo, entendi. Vai aparecer a operação. Ah, entendi, pô. por quê? Porque agora é um texto, né? É um string. Então, número é um número, texto é texto. É importante ver que são coisas diferentes. E que eu posso botar mais coisa ainda. Ó. Vou fazer isso aqui vezes 45 dividido por 3. O que ele vai exibir? O resultado. Vai exibir o número. É um número. Aí. Uhum. Se eu quero exibir o que está escrito, aí eu quero fazer um string. Então, sempre tem isso na cabeça. O número é diferente do string. Show de bola? Então, é simples, né? Show. Aí, vamos para o terceiro tipo de dado. Vai. Aqui. Que é o booleano. Esse que é o mais simples de todos, cara. Booleano, ele é um tipo de dado binário. 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, vou fazer aqui um dado booleano. True. Então, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui, um dado booleano. True ou falso. Você vem aqui, ó, dá um refresh. E errei de novo. Aqui. E pronto. Aqui, ó, true. Se eu mudar, boto aqui false. Salvar. Falso. Lucas, mas peraí, pra que serve isso, cara? True ou false? Pô, como assim? Então, o booleano, ele só tem essas duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Para que serve isso? Em programação, serve para muita coisa, cara. Principalmente em validações, em decisões. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma comparação, ó, então vamos lá. Vou criar aqui uma outra variável. Variável chamada de número. Eu vou botar aqui um número qualquer aqui. Certo? Eu quero saber se essa variável aqui, número, ela é maior que 50. Vou botar aqui o número maior que 50. Então, o que é isso aqui? É um número? Não, não é um número. Por quê? Porque isso aqui é um operador de comparação. Estou comparando. Estou perguntando, cara, número é maior que 50? Então, isso aqui, essa operação aqui, nós só tem duas possibilidades. Quais que são as possibilidades aqui? O que você imagina? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? É isso. Então, ó, vou vir aqui, ó. Vou exibir na tela de novo. Ele exibiu falso. Por que falso? Número é maior que 50? Não, o número é 45 não é maior. 45. É menor, né? Então é falso. Se eu trocar isso aqui, vai estar menor aqui, e vai virar verdadeiro.
Então, vou vir aqui. True. Verdadeiro. Então, o Caraca. booleano, ele é isso, ele é verdadeiro ou falso. Tá? Ele é muito útil, esse tipo de dado ele é muito utilizado, cara, já vai utilizar bastante, principalmente na hora de tomar uma decisão. Entendeu? Principalmente na hora de tomar uma decisão. Sei lá, um exemplo aqui, cara. Sei lá, estou fazendo um cronômetro. Cronômetro, certo? O que é um Uhum. cronômetro? O cronômetro ele é um negócio que soma um. Tá, já vamos começar a imaginar aqui o que seria um cronômetro aqui, né? Como é que seria para programar um cronômetro? Então, para programar um cronômetro, eu provavelmente teria uma variável chamada segundos e uma outra variável chamada minutos. O que o cronômetro faz? Ele soma um. Ele também iria somar um na variável segundos a cada um segundo. Concorda? Concorda ou não? Sim, sim. O que aconteceu um negócio aqui em cima da casa? Tá, então, ó, então o cronômetro ele seria algo que iria Deixa aí, mamãe, eu não somar, posso atrapalhar, não. queria somar um na variável segundos a cada um segundo, certo? Só que tem um problema, beleza, eu iria somar infinitamente não, né? Quando o segundo chegasse em 60, eu teria que ir para os minutos, certo? Uhum. Então, eu teria que ter alguma comparação, de falar, olha, segundos é maior ou igual a 60? Então tá aí, eu iria ter que usar uma comparação para tomar essa decisão. Ah, Show? Mas não vamos entrar por aí agora não. E por último, vamos ver a nossa última variável, que é nosso último tipo de dado, na verdade, né? Que é o tipo de uhum. dado nulo. Null. Então, o dado nulo é nada. É nada. Então, quando eu quero. Então, o null é uma representação, aqui na programação, aqui na linguagem JavaScript, de uma coisa que não tem nada. Então, é muito louco, né? Que aqui o nada não é a ausência de coisa, aqui o nada tem uma representação específica, que é o nulo. Então, quando eu quero, sei lá, quando uma operação retorna nulo, é porque deu alguma coisa errada nela, entendeu? Ela retornou nada. Sacou? Então, Uhum. nulo é um nada. Então, não tem nada nessa variável. Então, tem nulo nela. Entendeu? Então, dessa forma que eu estou dizendo que não tem nada aqui. Tá nulo. Tanto que se eu salvar aqui e carregar. Opa, recarregou errado, né? Esse aqui. Tá aqui, nulo. 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 Não tem nada. Show? É isso, nulo é nada. Tá. A gente tem ainda mais duas tipos de variáveis, que é objeto e função, tá? Mas eu não quero entrar nisso agora, porque eu acho que vai complicar um pouco aí a sua cabeça. Beleza? Cara, eu acho que por Beleza. hoje é isso, tá? Acho que isso é uma boa introdução, tá? Uma boa introdução. Será que eu te mostro? Vou te mostrar uma última coisinha, tá? Que é bastante útil. Depois a gente pode até revisar. Só pra gente fechar essa conversa de hoje. Que é o seguinte: é possível eu acessar elementos daqui através do meu código. É possível, tá? Como que eu faço isso? Existe uma coisa chamada DOM. Significa Document Object Model. Object, tá errado aqui. Tá. O que é isso? O que é isso? Isso aqui nada mais é do que uma interface que permite você acessar elementos do documento HTML através de abstrações de objetos. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor
que eu queira alterar esse texto aqui, só que eu quero alterar isso via código. Nossa, que louco, eu quero alterar isso via código. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que acessar esse documento aqui. Para facilitar, eu vou usar um negócio que a gente chama de ID. Então, eu vou dar uma identificação para essa tag aqui. Ó. Vou chamar ela de, sei lá, div, vou chamar de H1. Não, vou chamar aqui de título. Pronto. Título. Então, o título é a identificação dessa tag aqui. Certo? Uhum. Através do DOM, eu consigo acessar esse elemento aqui. Como eu faço isso? Então, vamos lá. Ó. Vou criar aqui uma variável, vou chamar ela também de título. Poderia dar qualquer outro, não vou dar outro nome. Vou chamar aqui de teste. Deixar o teste tá bacana. Eu vou acessar o document, certo? Aqui eu estou acessando o DOM. Aí eu vou usar um método chamado getElementById. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma função, tá, do DOM que permite eu achar um elemento da tela através do ID dele. No caso aqui, Pegar, né? eu vou pegar esse ID aqui, ó. Get Endley. Então pronto. Com isso aqui, o que eu fiz? Eu peguei esse elemento aqui, peguei a representação dele. Sempre pensa que a gente não está pegando literalmente as coisas. A gente pega abstrações. Então, eu estou pegando a abstração dele, tá? E estou atribuindo essa abstração para a variável teste. Uma vez que eu atribuí essa abstração para a variável teste, eu posso, por exemplo, manipular isso. Exemplo, eu vou alterar o texto. Vou vir aqui, ó, teste.inner HTML igual a olá mundo. Posso fazer isso? Lucas, você está me dizendo então que isso aqui vai aparecer aqui? É exatamente isso que eu estou dizendo. Vamos testar? Vamos ver. Vou vir aqui, ó. Não, recarregar. E não aconteceu nada. Tá. Por que não aconteceu nada? Provavelmente, isso aqui está carregando antes disso. Acredito. Provavelmente. Certo? Eu vou usar aqui uma outra funçãozinha, ó, só para a gente... Eu quero ver isso funcionando. Set timeout. Eu vou fazer primeiro, depois eu explico o que estou fazendo, tá bom? Uhum. Só para a gente ter isso aqui rodando. Então, vou recarregar aqui. Não funciona. Ah, já viu o problema. Porque é o seguinte. Isso aqui é uma propriedade que eu estou fazendo aqui diretamente no HTML. Se eu quiser que apareça, eu tenho que tirar isso. Só para tu sacar. Não funcionou. Pera aí, vamos lá. Vamos lá, não funcionou. Então, vamos lá, quando o código não funciona, o que um programador faz? Debuga. Então, vou ver aqui, ó, console, não está acontecendo nada. Então, tem alguma coisa errada. Então, provavelmente, alguma coisa aqui está escrito errado.
testar aqui de novo. Vamos lá, vou pegar aqui. Var test.get element by id. Título. Tags tudo ok. Teste.inner.html igual olá mundo. Tudo ok, aparentemente. Não tá rodando. Get element by id. Cara, errei alguma coisa aqui, não tô achando. Get element by id. Será que eu escrevi errado? Documento. Ah, acho que é isso aqui, ó. Nossa. Pronto, exatamente isso. Ah. Porque Então tem que aqui, ser ó. com. Errei a sintaxe. Botei o I maiúsculo, só que vacilo. É. Tá vendo aí? Aham. Tá, vamos botar aqui de volta, só pra gente testar. Que eu tinha errado a sintaxe. Olha, então aqui a gente tem a oportunidade de ver um pouquinho de debug, né? A gente errou aqui o código. O console não mostrou nada. Então, eu achei que ele iria mostrar aqui o erro acontecendo, mas não mostrou. Geralmente sintaxe errada ele mostra, tá? Se eu vir aqui e bota, sei lá, documento, geralmente ele mostra que tá errado. Aí, ó. Uncouch reference documents not defined. Documento. Não está definido, né? Exatamente. Por algum motivo ele não mostrou ali no inner HTML. Mas tudo bem. Beleza, olá mundo. Vou colocar aqui, ó. Site manutenção, onde é que tá? Pra ver se minha tese do HTML estava certa. Então, beleza, ele tá alterando. Ué, Lucas, por que não aparece site manutenção? Porque isso aqui é muito rápido, cara. Na hora que ele roda aqui, ele já carrega junto, já muda e já era. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar esse trecho de código aqui e colocar aqui dentro, só para todos ver uma coisa. Vou carregar. De novo. Lucas, como assim? O que aconteceu aí? Tá Vamos mudando, né? lá. Essa funçãozinha aqui, ó, set timeout, ela serve para você executar algo depois de um período. Então, como assim? Então, ela vai executar essa função aqui, tudo que está aqui dentro, depois desse número aqui. Isso aqui é o tempo, é o delay em milissegundos. Ou seja, 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. 2000 milissegundos é igual a 2 segundos. Então, rodeie aqui esse código. Após 2 segundos, execute isso. O que é execute isso? É eu achar esse elemento aqui da tela e, em seguida, trocar o texto que está lá dentro. Vou até botar aqui, ó, depois de 2 segundos. Aí, para. Vamos ver, vou carregar. Carreguei, vai passar 2 segundos e vai mudar. Então, tá aí. Então perceba que já não é mais um site estático, né? Ele já tem aqui algum dinamismo que é possível através do JavaScript. Caraca, legal. Beleza? Cara, eu Beleza. acho que por hoje é isso, tá? Acho que é o primeiro passo é você entender isso, criar um arquivo HTML, replicar isso aqui, tá? E brincar, cara. Acho que você tem que brincar com essas coisas. Cara, brinca, entendeu? Então pega. Lucas, e se eu fizer essa mesma coisa aqui,
para esse elemento aqui, o que acontece? Então, brinca com isso, pô. Brinca com isso. Faz um get element by ID, bota um ID aqui, ó. Lá, chama aqui de input, ó. Chama aqui de input 2. Bacana, né? Input 2, não, input 1. Olha o que eu faço aqui, ó. Me deu uma ideia aqui agora. Para brincar um pouquinho. Tá aqui um number. Eu quero que ele troque. Não, melhor. Vou botar aqui um texto. Opa. Input 1. Vou colocar aqui um texto. E aí eu quero que ele troque esse texto aqui pelo texto que está aqui, certo? Depois de 10 segundos. Será que rola? O que você acha? Então, ó, o primeiro passo, botar aqui 10 segundos, certo? Uhum. Segundo passo, peguei essa variável aqui. Terceiro passo, eu preciso pegar essa daqui agora, né? Certo? Faz sentido? Uhum. Vou Faz. pegar. Fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui, criar uma variável chamada texto. Aí no texto, vou usar a mesma funçãozinha, ó, getElementById. Só que eu vou usar aqui input 1. Certo? Uhum. E aqui no texto, eu não vou botar isso aqui, eu vou botar o texto, o valor dele, né? Value. E aí, será que funciona? Primeiro, eu vou pegar a variável, que é o elemento. Depois eu vou pegar o texto. Aí eu vou atribuir o valor que está no texto para variável título. Vamos testar? E isso tudo vai acontecer depois de 10 segundos. Então, que eu vou carregar, ó. Carreguei, vou botar aqui, sei lá, teste, aí sim. Vamos esperar os 10 segundos. Teste, aí sim. Tá aí, né? Caraca, maneiro. Maneiro, cara. Carregar aqui, botar aqui. Ó. Meu nome não é John. Escrevi errado aqui, né? Mas tá aí. Então tá aí, cara. Ó, acho que já dá pra tu brincar bastante, cara. Só com isso que a gente viu agora. E, cara, tem que brincar, tá? Aprender, mano. Tem que brincar com as paradas, mexer e ver que tá dando certo, tá dando errado. Beleza? Beleza, beleza. Tem algum Cara, desafio para essa semana? tem. Vou te passar pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, desafio. Tá Show. bom? Deixa eu só voltar Aham. aqui. Cara, então, ó, por hoje é isso, tá? Então, o meu objetivo hoje era te apresentar aí o mundo, tá? Então, cara, tranquilo, tá? Eu entendo, eu sei muito bem como é que essa fase de não saber programar e querer entrar e se lidar com as paradas. Eu entendo que o código, no início, ele é um pouco intimidador, normal, tá? Só que um jeito de você tornar ele menos intimidador é você brincar com ele. Tá? Quando você começa a brincar com isso, você fala, pô, isso aqui não é tão. Tu brinca aqui, muda ali, muda a variável, bota o teu nome, exibe na tela, as coisas vão ficando mais fáceis, tá bom? Vou te passar esse código aqui pelo WhatsApp, tá? Acho que é bacana até pra você brincar, para tu replicar. Assista esse vídeo, tá? Tu vai ter a gravação dele para você replicar essas Ah, paradas. top, top. Vou te passar também um desafio pelo WhatsApp para você fazer, tá? Vai ser um desafiozinho bacana. Outra coisa também importante, se cadastre no code.org, cara, e faça lá os exercícios, que lá realmente treina a sua... Cara, treina mesmo, tá? A sua lógica.
Entendeu? Ali tem umas coisas bem bacanas. Eu tenho certeza que. Eu sei que parece coisa de criança, né? É joguinho e tal, mas, cara, ajuda, de verdade, já ajuda. Ele faz a tua lógica de programação funcionar. Depois de tu fazer assim, acho que uns 20 joguinhos lá, você vai ficar, beleza, aqui eu já peguei já a linguagem, já peguei já a lógica. Na hora que você virar a chave da lógica, já era. Você pode largar lá o trem, pode fazer suas brincadeiras direto no código, tá? E assim, cara, por hoje é isso. Agora é brincar, mano. Agora é pegar o código aí e brincar. Beleza?